Glória a Deus, boa tarde, que a paz esteja com todos os irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus estamos aqui para deixar mais uma palavra da noite, para nós refletirmos um pouquinho, né? Para nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e refletir um pouco sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não pode se apartar da nossa boca, do nosso coração, de maneira nenhuma. A Bíblia nos ensina que nós temos que meditar nela dia e noite e dia. E hoje a gente vai falar sobre um rei chamado Joás, um rei que ele começou bem, mas ele terminou mal, né? Então, não importa da maneira que você começa, mas sim a maneira que você vai terminar. Essa passagem também vai nos ensinar que nós temos que pagar, como Jesus falou. Jesus ensina que não é para nós pagarmos o mal com o mal. Agora você imagine o bem. Temos que pagar o bem com o bem. E nós vamos ver que infelizmente esse rei, ele não pagou o bem com o bem. Pelo contrário, ele fez maldade. O que ele fez foi crueldade, né? Mas antes de nós passar para a palavra, quem não é inscrito aí, em nome de Jesus, se inscreve. Em nome de Jesus, deixa seu like, compartilha, comenta, em nome de Jesus. Você que já é inscrito também, faz a mesma coisa, compartilha, dá um like, nos ajuda a chegar à meta de 1000 inscritos, para que essa palavra alcance mais pessoas em nome de Jesus. Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha lá em 2 Crônicas, capítulo 22, do versos 11 ao versos 12, diz assim: porém Jeozabade, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou de dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim Jeozabade, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joaida, porque era irmã de Acasias, e o escondeu de Atalaia, de modo que não o matou, e esteve com ele escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalaia reinou sobre a terra. Irmãos, a história acontece nesse cenário. Existia um rei, o pai de Joás, que se chamava Acasias. Esse rei era um rei ímpio, infelizmente. Era um rei que ele acabou morrendo. Se nós lemos aqui no final, aqui no capítulo 22 mesmo, né? Que nós lemos do 11 ao 12. Mas se nós lermos aqui no capítulo 22, o verso 9, fala assim: depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jel, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reinar. Então Acasias morre. Quem mata ele é Jel. Jel mata o rei Acasias, e a mãe de Acasias, chamada Atalia, cresceu o olho no reinado. Cresceu o olho porque ela, olhando que o reinado tinha enfraquecido, ela queria tomar o poder. Então ela manda matar, ela mata todos os herdeiros, vamos dizer, os netos dela, os próprios netos dela. Olha que história. Ela mata os próprios netos. Mas só que tinha uma tia desse menino, uma das filhas dessa mulher, esconde Joás que era pequeno. Ele esconde esse menino, e a avó Atalia não consegue botar a mão nessa criança. A Bíblia fala para mim e para você que ela escondeu, e esse menino ele foi crescendo, escondeu ele na casa de Deus, e lá ele foi crescendo. E nós vamos ver que o decorrer da história, quando chegou um tempo que ele já podia reinar, então acontece, levanta-se esse homem que é esposo da tia de Joás, esse homem chamado Joaida, tio desse menino. Então ele é um sacerdote, e o que ele faz? Ele se esforça, ele ajunta todos os príncipes, ele faz uma aliança para que Joás venha a reinar. Ele cuidou desse menino, ele criou esse menino, ele foi tio, ele foi pai,
Ele livrou esse menino da morte. Ele e a esposa dele cuidaram como se fosse o próprio filho dele. A irmã cuidou do irmão mais novo, do caçula. O cunhado cuidou ali do cunhado dele, até que ele crescesse, para ele poder reinar. Quer dizer, eles só fizeram coisas boas para Joás. Eles cuidaram, zelaram pela vida de Joás. Joás não tinha quem o defendesse. Mas a Bíblia fala para mim e para você que passado um tempo, Joaida, ele faz uma aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles um povo do Senhor. Lá no capítulo 23, no verso 16, ele diz que Joaida, então, ele faz uma aliança para que todo o povo fosse um povo só no Senhor. Qual a intenção de Joaida? Que o povo novamente voltasse a cultuar o Senhor, que o povo novamente deixasse a idolatria, que o povo se colocasse novamente na presença de Deus. Vocês prestem atenção nessa história, que isso a gente põe em prática hoje na nossa vida, porque a Bíblia nos ensina o que aconteceu lá atrás, para nós não cometermos os mesmos erros aqui, e para nós usar como exemplo, para simplesmente saber o que devemos fazer em algumas situações. A Bíblia ela é maravilhosa, a Bíblia ela é o manual do ser humano, né? Um carro tem manual, uma geladeira tem manual, uma televisão ela tem manual, não tem manual de instrução? Então, a Bíblia é um manual de instrução do ser humano, né? Vamos lá, vamos continuar. Então Joaida faz esse pacto com o povo. E passado um tempo, quando Joás tinha exatamente 7 anos, lá no capítulo 24 de 2 Crônicas, ele diz: e tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Olha lá, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joaida. Quem era Joaida? O sacerdote que o livrou da morte, o cunhado dele, que cuidou dele, que zelou pela vida dele. Então ele cresceu junto com os filhos de Joaida. Presta atenção. Ele estava na casa de Joaida, ele comeu na mesa com Joaida junto com a sua irmã, comeu junto com seus primos. E a Bíblia diz então que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Joás começou nota 10. A Bíblia fala que, olha lá, a Bíblia fala para mim e para você assim, ó, no capítulo 24, versos 4. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Agora Joás olha para a casa do Senhor e vê que a casa do Senhor está destruída, vê que a casa do Senhor foi deixada para trás, que através de seu pai, que era um homem ímpio, idólatra, a casa do Senhor tinha sido abandonada. Então agora ele olha com misericórdia para a casa do Senhor, com um coração cheio de compaixão, e diz: eu vou renovar, eu vou reformar a casa do Senhor, vamos novamente voltar a cultuar o nosso Deus, vamos novamente exaltar, adorar o nosso Senhor, o Deus, o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz para mim e para você que ele falou assim, ó: e ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: sai pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai nesse negócio. Agora ele dá ordem para os levitas: sai de cidade em cidade, bate lá de porta em porta e peça a oferta, e peça os valores, para que tragam a casa do Senhor, para que a gente reforme, para que a gente possa estabelecer novamente o culto na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que os levitas não fizeram isso. Não vamos ler tudo aqui, mas a história conta isso. Então ele chama Joaida, o sacerdote que cuidou dele, o cunhado dele, vamos dizer assim. Ele chama Joaida, e Joaida vê então, a partir daquele momento, depois que ele fala com Joaidas, a partir do versos 8, diz assim: e deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e puseram fora a porta da casa do Senhor. Já que os sacerdotes não fizeram, então ele mandou fazer uma arca. Os levitas não obedeceram a ordem do rei, então agora o que ele faz? Ele manda fazer uma arca.
e essa arca é posta na porta do templo. Aí no verso, olha lá, no versos 9, e publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e lançaram na arca até que acabaram a obra. O homem começou nota 10. O homem ele começou no caminho certo. Ele estava fazendo tudo o que agradava aos olhos do Senhor. É como muitos cristãos hoje, quando começa no primeiro amor, ele faz tudo certo. Ele não perde culto, ele é obediente ao pastor, ele é obediente ao seu líder. Ele faz tudo para agradar a Deus. Mas chega um determinado momento que as coisas já não andam, já não é mais da forma que ele começou. As coisas já não andam mais da mesma maneira que ele começou lá no primeiro amor. Com Joás aqui não foi diferente. Vamos acompanhar a história de Joás. A Bíblia conta aqui para mim e para você. A Bíblia conta para mim e para você que Joaida veio a falecer. Olha aqui, ó. Envelheceu Joaida e morreu farto de dias, e era da idade de 130 anos, lá no capítulo 24 ainda, segundo Crônicas, versos 15. E era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Olha a honra desse sacerdote, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e a sua casa. Aí depois disso começa a saga do rei Joás. Depois disso, então, Joás já não tem mais o seu conselheiro. Joás já não tem mais aquele que te dá bons conselhos, mas o que cercam, as pessoas que cercam Joás, são pessoas de coração ímpio, são pessoas de coração duro, são pessoas que simplesmente tinham o coração voltado para a idolatria, são pessoas usadas por Satanás. E a Bíblia conta então, aqui no capítulo 24, aí no verso 17, diz assim: porém, depois da morte de Joaida, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e os ídolos. Então veio grande ira sobre Jerusalém por causa desta culpa, porém enviou profetas entre eles para os fazer tornar o Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. Não parece que você não conhece ninguém assim? Que começou fogo puro, que começou que nem uma máquina de moer carne, pregava até para poste. Você não conhece uma pessoa que queria que todo mundo se convertesse, mas que no final, no meio do caminho, vamos dizer assim, que nós estamos no meio da mensagem, que no meio do caminho ela começou a se desviar, as coisas já não eram mais da mesma maneira que ela falava, que a visão dela já tinha mudado um pouquinho, que não era bem assim, que isso podia sim, que ela estava enganada, que não tinha problema, que Deus não ia fazer conta disso, que podia um golinho de cerveja, que podia ali uma fornicação, não tinha problema. Você não conhece ninguém assim? Que começou 100%, mas a metade do caminho foi baixando para 50% e foi diminuindo a passada, né? Olha o que aconteceu aqui. Então Joaida, o conselheiro, morre, e então Joás volta-se para a idolatria. Joás começa a fazer tudo para irar a Deus. Joás dá ouvido aos maus conselhos, aos pedidos de Satanás, vamos dizer assim. Joás então é contaminado, e a Bíblia fala para mim e para você que Deus levanta profetas para falar para eles: retornem, parem de fazer o que vocês estão fazendo, vocês estão mirando, e a ira do Senhor vai recair sobre vocês. Isso é um recado para nós hoje, meus irmãos. Deus ele não faz nada sem avisar. Ele sempre levanta um profeta na casa, se conserta, volta para o caminho, para de praticar o que você está praticando, porque o preço vai ser alto, você vai ter que pagar. A Bíblia diz para mim e para você que então Deus levanta. Olha lá, versos 20. Depois de Deus levantar os profetas, eles não deram ouvido, eles não escutaram, continuaram pecando, continuaram nos altares a Baal, aos outros deuses, os Balaíns,
continuaram desagradando o coração de Deus, abandonaram a casa do Senhor novamente, deixaram a casa do Senhor às traças. É o que acontece hoje, muitos deixam a casa do Senhor, eles brincam, ficam em dois caminhos. No domingo estão na igreja, mas no meio da semana está no pagode, ou na boate, ou está no terreiro de macumba, ou está num centro espírita. Estão brincando com Deus, estão cocheando em dois sentidos, em dois pensamentos. Versos 20 ele diz: e o Espírito de Deus, olha lá, revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joaida, aquele homem que criou Joás. Olha, dois ensinamentos maravilhosos que nós vamos aprender aqui. O qual se pôs em pé acima do povo, ele disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor também, ele vos deixará. Vocês não vão prosperar. Por que é que vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor? Por causa disso, por vocês não se arrependerem, vocês continuarem nesse pecado, vocês não vão prosperar. Vocês deixaram o Senhor, agora vocês estão por conta, porque o Senhor está deixando vocês também. Mas a Bíblia conta para mim e para você que Joás, não reconhecendo o seu primo e irmão, vamos dizer assim, Joás não reconhecendo o amor que Joaida teve por ele, que sua irmã teve por ele. Esse moço, Zacarias, era primo irmão dele, filho de Joaida, que tinha falecido com 130 anos, o homem que salvou ele da morte, o homem que ele comeu na mesa junto com ele. E o que ele faz? A Bíblia diz no versos 21, e eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandamento do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência, da bondade que Joaida, o pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requerirá. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui, que não importa a forma que você começa, mas sim a forma que você vai terminar. Você vem para o Senhor da forma que você está. Você quer ganhar alguém para Jesus, traz ele da forma que ele está. Ele está bebendo, traz ele bebendo. Ele está usando droga, traz ele usando droga. Não espera ele ficar limpo. Está fumando, traz fumando. Traz do jeito que está, porque não importa o jeito que você começou, mas o que importa é você ser liberto e você terminar salvo. É o jeito, o que importa é a forma, o jeito que você vai terminar a sua caminhada, porque a sua salvação não é por mérito, não é o que você fez lá atrás que vai acumulando, que vai te salvar aqui, não. Muitos vão ser salvos no último segundo, no último minuto, como ladrão na cruz. Então o que importa é a forma que você termina, não a forma que você começa. Segunda lição que nós aprendemos aqui: pague o bem com o bem. Assim como Jesus ensinou que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas com o bem, assim também a Bíblia nos ensina que devemos pagar o bem com o bem. Se estender a mão para você, estenda a mão também. Se te fizer o bem, faça o bem também. Veja o que esse Joás fez. Ele matou o filho, o próprio primo irmão, vamos dizer assim. Matou o filho daquele homem que o acolheu, que o livrou da morte. Essa mensagem, ela deixa muito clara para mim e para você que nós não temos que esperar no homem de maneira nenhuma, porque o homem ele é traiçoeiro. Muitas vezes você ajuda, você abençoa, você consola quando precisa, mas você vira as costas porque você recebe uma apunhalada pelas costas. Mas escuta o que o Senhor fala para mim e para você essa noite. Quando você faz isso para essas pessoas, quando você abençoa alguém, quando você ajuda alguém, você está fazendo para Ele. Você está sendo discípulo de Jesus, você está fazendo o que Jesus fez. Bem-aventurados somos nós, bem-aventurados sois vós que ama o próximo como a ti mesmo. Continue nessa caminhada, continue nessas passadas, que o que nos espera é a casa do Pai, o que nos espera é a vida eterna. Amém? Glória a Deus, que Deus os abençoe
E lembre-se, com essa mensagem, demorou um pouquinho, 20 minutos, mas o que eu quis passar para vocês é: não importa a forma que vocês começam, mas sim como vocês vão terminar essa corrida da fé. E que pague o bem com o bem. Estenda a mão, ajude, reconheça, seja grato, tenha gratidão para quem te ajuda. Amém? Vamos fazer uma oração pedindo para que o Senhor nos abençoe essa noite. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, nós te rendemos graças ao Senhor e te agradecemos por esse dia abençoado, maravilhoso, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por todos os livramentos. Obrigado pelo nosso pão deste dia. Obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho. Nós te agradecemos, Deus, pelo nosso lar, Pai. Te agradecemos pelo ar que respiramos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que habita dentro de nós, Pai. Obrigado pela Sua santa palavra que aqui foi ministrada, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nos encha, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, guie os nossos passos, nosso coração, os nossos pensamentos, Pai. E que nós sejamos o sal da terra, Pai, e a luz do mundo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, essa nossa noite. Que o Senhor ponha os Teus anjos ao redor da nossa casa, dentro da nossa casa, nos guardando, Deus, e nos livrando, Pai, de todo mal, Senhor. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, em nome de Jesus, nos ensina a caminhar, Pai, essa caminhada, Senhor, que leva até o Senhor, Pai. Que nós entendamos, Pai, que não importa, Senhor, a forma que começamos, mas sim da forma que vamos acabar essa caminhada, Pai. Como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a sermos gratos, Pai, àqueles que nos ajudam, Pai, aqueles que nos abençoam, Pai, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a fazer o bem, Pai, aqueles que nos fizeram, e também, Pai, fazer o bem, pagar com o bem aqueles que nos fazem mal, Pai. Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor vos abençoe, que vocês tenham aí uma ótima noite em nome de Jesus, e compartilha, deixa seu like e arruma mais pessoas aí para se inscrever nesse canal, que vai ser bênção, vai melhorar, tenho certeza, cada dia vai melhorar mais ainda. Amém? Forte abraço, um beijo no coração e que Deus os abençoe.